Olá, ouvintes do podcast Trocas Preciosas. Meu nome é Adriana Oliveira e, juntamente com a Priscila Almeida, conduzimos este podcast que traz temas diversos que atravessam as nossas vidas de alguma forma, como saúde mental, bem-estar, empreendedorismo, movimentos com impacto social em comunidades, alimentação e entre outros. O episódio de hoje faz parte da série Saúde Mental e hoje o nosso foco será a saúde mental dos idosos. E para este tema, contamos com duas participações belíssimas: Lívia Gouveia da Silva e Soraya Souza Cruz, que está conosco na série Saúde Mental desde o primeiro episódio. Afinal, o que é saúde mental? Nossa convidada de hoje, a Lívia, é esposa, filha, amiga, tia e mãe de gatos. É uma pessoa que adora conversar, pensar sobre a vida, discutir ideias e ter ideias, muitas vezes utópicas. Mestre em Ciências da Saúde pela USP, com ênfase em saúde pública e mental, e pós-graduada em Gestão Corporativa e Saúde Populacional pelo ensino do Hospital Albert Einstein. É docente do curso de pós-graduação do Hospital Israelita Albert Einstein e analista de relacionamento médico e TI. Ela nos diz que acredita nas pessoas e no potencial coletivo para promover importantes transformações. Neste episódio, refletimos quais os desafios que o Brasil poderá enfrentar com a previsão de que em 2025 será o sexto país com maior quantidade de idosos no mundo. Qual a diferença de senescência e senilidade? Quais os paradigmas que devemos rever ao olharmos e nos relacionarmos com os idosos? Autonomia e independências, desafios para os cuidadores, infraestruturas das cidades, entre outros fatores tão importantes quanto esses já mencionados. Quero aproveitar e agradecer em nome do Trocas Preciosas os muitos comentários e partilhas dos episódios anteriores. Nossa maior aspiração é que este conteúdo possa alcançar o maior número de pessoas e promover discussões mais profundas sobre o tema saúde mental. Desfrutem de mais um episódio e, caso faça sentido a você, te convidamos a se inscrever no Trocas Preciosas e também compartilhar em suas redes com amigos e familiares. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos escutando no Trocas Preciosas. Esta é a nossa série Saúde Mental e este é o episódio 5 sobre idosos. Estamos aqui com a presença da querida Sol, que tem nos acompanhado desde o primeiro episódio e tem nos dado a oportunidade de aprender com as reflexões que ela tem nos proporcionado. No entanto, hoje a Sol não está sozinha. Temos a presença da Lívia Gouveia da Silva, que irá nos ajudar a ampliar a nossa visão para este público abordado no episódio de hoje, que são os idosos. Lívia, seja bem-vinda. Obrigada. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, entre 1970 e 2025, é esperado um aumento de 223% de pessoas na faixa etária acima dos 60 anos em todo o mundo. E estima-se que em 2050 haverá 2 bilhões de pessoas idosas, com 80% delas vivendo nos países mais ricos, um reflexo dos investimentos nos governos em saúde, educação, empregos e, consequentemente, melhores condições de vida. Ainda de acordo com a OMS, é previsto que, até 2025, o Brasil seja o sexto país com a maior quantidade de idosos no mundo. Diante este cenário, o aumento do número de idosos é significado de saúde? E quais os desafios esses números nos apresentam? Bom, são duas perguntas interessantes, mas eu acho que para a gente conseguir entender um pouquinho o significado de saúde, a gente precisa pensar um pouquinho no termo de saúde, né? A gente tem, segundo a OMS, que o termo de saúde ele é definido como um estado total de bem-estar físico, mental e social. Acho que esse termo é bastante
conhecido, né? Não apenas a ausência de doenças. Com a população aumentando a sua expectativa de vida, por diversos fatores, né? Por exemplo, melhoras na condição de saneamento básico, mais acesso e melhor educação, melhores condições de moradia, avanços nas políticas públicas, né? Além dos avanços também tecnológicos de saúde, a gente está vivendo muito mais, né? Devido a esse conjunto de fatores. Contanto, não necessariamente a gente está envelhecendo com saúde, né? E é exatamente para isso que a gente tem que olhar como que está esse bem-estar físico, mental e social das pessoas idosas, né? Então, assim, a gente estar mais longevo, não necessariamente a gente está fazendo isso com saúde, né? E aí você me perguntando quais são os desafios desses números, da gente ter uma população envelhecida, uma população de pessoas idosas muito maior, que essa transição, ela traz imensos desafios, né? Então, antes a gente tinha uma população que era predominantemente jovem, e agora ela está mais envelhecida, né? Então, esses desafios, eles estão em diversos setores da sociedade, não só na saúde, né? Então, acho que o setor mais claro para a gente, né, deve ser a previdência, a seguridade social. Então, com menos pessoas na idade ativa, né, para sustentar financeiramente a população idosa por meio dos impostos, do sistema de previdência, seguro social, eles vão enfrentar, sim, desafios financeiros, né? Mas falando especificamente da saúde, a gente tem uma transição epidemiológica importante. Então, você vai ter um aumento expressivo do que a gente chama de doenças crônicas não transmissíveis, que são aquelas doenças tipo diabetes, doenças do aparelho circulatório, também doenças oncológicas, né? Então, o sistema de saúde, ele fica muito sobrecarregado. A gente também tem uma taxa de morbidade que aumenta, e as internações são muito mais caras, muito mais prolongadas também. Com certeza, o sistema de saúde aí, ele tem uma sobrecarga enorme. A gente tem também impactos, por exemplo, na infraestrutura da cidade. A gente pode ter uma infraestrutura que não está preparada, né? Às vezes você vai precisar de um cenário onde você precisa de cuidados de longo prazo, como assistência domiciliar, cuidados em instituição de longa permanência, cuidados de saúde mental, por exemplo, e a cidade não está com a sua infraestrutura ainda preparada para isso. Então, os desafios são enormes em diversos setores. Olívia, a gente tem trabalhado assim, né, bastante, a gente falou bastante sobre essa questão, né, da definição da saúde, da definição do conceito de saúde, a gente falou bastante também dos pré-requisitos, né? Que a OMS também fala, que para ter saúde, você precisa ter a alimentação, você precisa ter habitação, você precisa ter emprego, você precisa ter uma questão até do ecossistema e tal. Como é que você enxerga que essa questão dos pré-requisitos, eles se relacionam com a saúde mental dos idosos? Pensando assim, do jeito que a gente vê o idoso, e uma coisa que a gente, em tese, espera é que quando a pessoa está mais velha, conforme ela vai avançando, quase como se ela fosse dando check nesses pré-requisitos, né? Então, ela tem alimentação, ela tem casa, ela teve emprego e tal. Isso acontece toda vez? E o fato disso ter acontecido é uma garantia para a gente ter uma produção de saúde mental na, na fase, né, quando a gente está mais velho, nos idosos? Eu acho assim, né? Quando a gente olha para as pessoas mais velhas, a gente vai entendendo isso com o passar do tempo, né? Eu sei que aqui o público já é mais maduro, mas lembra lá quando você era criança, você olha assim e fala: Nossa, quando eu tiver 30 anos, eu vou ser igual essa pessoa, toda resolvida, né? Já vou ter feito todos os checks, igual você está falando. E na verdade, às vezes não é assim. Então a gente olha para as pessoas idosas, a gente espera o quê? Que elas vão estar organizadas financeiramente, né? Elas já fizeram o que elas tinham que fazer, elas já trabalharam, elas vão estar organizadas nos seus relacionamentos, com a família bem organizadinha, né? É,
e elas vão estar com moradia, enfim, a gente tem essa impressão, e essa impressão ela vai seguindo a gente aí, né? E quando a gente vai chegando nessas idades, você se vê com 30 anos e fala: "Caracas, acho que as pessoas não sabiam o que elas estavam fazendo". E às vezes a gente chega ali na com a pessoa idosa e a gente percebe que a pessoa, ela não tem às vezes esses pré-requisitos, e até pré-requisitos, assim, determinantes sociais básicos, né, moradia, transporte. Então, é um desafio muito grande, porque, a pessoa, além dela não ter muitas coisas já, digamos assim, organizadas, ela também tem uma carga histórica enorme atrás dela. Então você tem que não apenas lidar com o que está por vir, né, você tem que lidar com o que passou. Então você às vezes pega famílias muito desarranjadas, e aí como que você vai lidar com isso para ajudar as pessoas, né, porque a gente vai ter que ter saúde de algum jeito ou outro, a gente vai ter que resolver, né. A gente pega pessoas financeiramente, em situações muito difíceis. Então, assim, os desafios são enormes, porque de fato a gente tem eh, essa essa impressão de que quando a gente chegar lá na frente vai estar tudo resolvido. E às vezes não tá, e às vezes eu tô até sendo legal, né, porque muitas vezes não tá. E aí, como que é a saúde da pessoa idosa quando ela se encontra nessa fase e ela tem diversos desafios aí de relacionamento, desafios financeiros, desafios de moradia, alimentação, desde os desafios, de requisitos mais básicos, né, como alimentação, moradia, até algumas coisas um pouco mais complexas como os relacionamentos familiares e sociais da pessoa. Então é sim bastante complicado e afeta diretamente a saúde mental dos idosos. Por isso a gente tem, um público com uma saúde mental bastante defasada nesta fase, que é o que a gente às vezes não espera, né. A maioria das pessoas, ela acha que as pessoas vão ter um adoecimento mental na fase adulta, adulta jovem ou adulto um pouco mais maduro, mas muitas vezes o adoecimento mental ele vem nessa fase idosa devido a todas as complicações desses fatores, né, e a gente tem uma taxa de suicídio, por exemplo, enorme entre os idosos. Então é complicado, é importante pensar sobre isso. Eu tenho uma impressão, e aí que também eu acho que a gente foi tentando desconstruir aqui ao longo dos nossos episódios, né, que a gente vai separando muito a questão biológica da saúde mental, né, como se a gente dividisse aqui, né, corta a cabeça e aí a saúde mental está da cabeça para cima e a saúde biológica está do pescoço para baixo. Mas as pessoas tendem a dar mais atenção para um ponto do que para outro e esquece essa integralidade do sujeito. Eu fico com a impressão, e aí queria que você falasse um pouco sobre isso, de que a gente acaba olhando muito mais para as questões biológicas nos idosos e deixando a questão da saúde mental, mais para um segundo plano e só olhando para ela quando ela se apresenta como um problema, né, quando ela vira Problema um enorme. transtorno, né. A gente não consegue olhar para isso numa estratégia aí de promoção e de prevenção. Você tem essa mesma impressão? E ao que você atribui isso? Eh, Quando eu estou aqui nas minhas aulas de pós, né, eu sou a professora aqui de saúde mental do idoso, eu tento deixar isso colocar uma ênfase muito importante nisso, porque a gente vem de uma coisa que é quase que cultural, histórica, ou um paradigma a ser quebrado, de que, se o idoso está reclamando que não consegue dormir, porque ele é velho, ele não dorme mesmo, ele acorda cedo, todo mundo, né, a pessoa idosa acorda às 5 horas da manhã. Se a pessoa está reclamando de dor nas costas, ele é velho, então ele vai ter mesmo dor nas costas. Se a pessoa está falando que está esquecendo das coisas, então assim, a gente tem uma tendência natural que precisa ser desconstruída, de minimizar as queixas dos idosos, né. E essa tendência, ela faz com que, justamente o que você falou, quando a gente vai atuar, é porque o transtorno já está lá em cima.
né? Então a pessoa tá te sinalizando, ela tá falando, mas você não tem um exame quantitativo te mostrando que os níveis de glicemia dela estão altos. Porque quando você tem, você faz uma intervenção simples, né? Uma intervenção que não é complexa. Você chega lá, você dá a insulina para ela, ou dá o remedinho dela, e você controla, né? E você viu aquilo quantitativo. Agora, quando é uma queixa mais subjetiva, você tem essa tendência de achar que faz parte do idoso, né? A Política Nacional de Saúde do Idoso, ela tem uma ênfase muito legal e muito importante nisso, porque a diretriz maior dela é o envelhecimento ativo e saudável. Então, quando eles falam ativo, não é apenas saudável, a coisa da saúde, ninguém pode ter diabetes, hipertensão, essas coisas que como se a gente cortasse, né, a cabeça do corpo. Não, ele é ativo também. Então, a pessoa ela tem que ter, a gente tem que olhar para a autonomia da pessoa, para a felicidade da pessoa, para as relações da pessoa. Então, a pessoa idosa, ela vai ter uma demanda muito maior e acentuada dentro dessas questões. E assim, a maioria das vezes, ou, né, o que a gente quer quebrar é que a gente não olha para isso. Então, a gente precisa olhar para isso e precisa cuidar e não diminuir, né, as queixas e os sentimentos da pessoa só porque ela é idosa. Nossa, eu não sei assim vocês, mas eu fiquei pensando muito no que a gente falou na semana passada, do quanto que a gente desconsidera a criança enquanto sujeito, né? Que a gente vai transformando a criança quase que num objeto das nossas ações. A gente faz porque é bom para ela. E vai me parecendo muito também que a gente vai reproduzindo isso com os idosos, né? Assim, quase como se ele não tivesse. Porque eu fiquei pensando nisso, assim, né? Como é que deve ser difícil você perder a autonomia? Porque uma vez que a criança está alcançando a autonomia, ela está ganhando autonomia, é o nosso desafio ir acompanhando e dando essa autonomia para ela. Mas qual que é o impacto da gente ir perdendo a autonomia, né? Depois de uma vida inteira aí de autonomia e de construção, e como é que a gente olha para isso, né? Nossa, para pensar mesmo. É difícil, assim, é bem difícil, na verdade. Porque a ideia é que a pessoa ela tenha o máximo de autonomia possível, né? A gente entende que, de fato, a gente tem questões que elas são da própria idade, né? Então, assim, eu também costumo falar bastante da diferença entre senescência e senilidade. É importante as pessoas entenderem isso, né? A senescência é o que é esperado da idade. Então, assim, vão ter coisas que realmente vão acontecer. O seu cabelo vai ficar branco, você vai ter rugas, isso vem com a idade, né? Mas tem coisas que elas são também características da maioridade, mas que elas não são para acontecer, que aí seriam coisas mais patológicas, né? De você ter uma demência. Então, você precisa conseguir separar o que é para acontecer do que não é para acontecer, e você conseguir dar o máximo de autonomia para a pessoa dentro do que ela está conseguindo. E aí, o que você falou é muito interessante, porque às vezes não, né? Assim, muitas vezes é difícil para a própria pessoa conseguir assumir ou se enxergar naquele lugar onde a autonomia dela está diminuindo, né? Assim, os contatos pessoais que eu tive com pessoas idosas, aquele momento que você fala, putz, eu não posso mais jogar futebol, porque você se percebe num lugar onde você realmente é perigoso para você agora jogar futebol, né? Então você olha e fala, eu vou ter que parar de jogar futebol, porque eu não consigo mais devido à minha idade. E aí a pessoa ela tem essas perdas que têm um significado muito grande, né? E aí a saúde mental da pessoa, ela vai sempre estando aí dentro desse conflito de eu tô ficando uma pessoa menos autônoma. Mas é isso, a gente tem que trabalhar a pessoa a que ela consiga ter a autonomia que ela ainda consegue. Então, não vai mais poder ir para o futebol, mas talvez tenha um outro esporte que você vai conseguir. Então, a pessoa ela tem que ir se reinventando num momento lá na frente, né? Então, a saúde mental ali, ela está sempre sendo cutucada, né? De questionamentos. Assim, eu percebo, Lívia, que assim, a gente está num período que a longevidade ela tá maior, né? Mas ao mesmo tempo, assim, eu vejo pessoas com 60 anos com uma atividade, né, aquela coisa de vida e querer fazer as coisas. Aí eu fico pergunto, 60 anos hoje é
né, terceira idade, vamos dizer assim, né, pode se ser considerado idoso, porque tem pessoas muito ativas, tem pessoas que não têm problemas de saúde mental nessa idade, né? Então, às vezes eu fico olhando assim, tem pessoas, a gente, claro que tem pessoas que realmente têm problemas de saúde, tudo, né? Mas assim, eu percebo que hoje eu digo isso porque daqui a 3 anos eu tenho 60 e não me encaixo nessa categoria de forma alguma. Bom, então essa pergunta, ela é maravilhosa, né? Porque a gente tem uma transição demográfica, epidemiológica que aconteceu, mas a gente também tem aí uma transição de como as pessoas estão chegando na terceira idade, né? Nas aulas que eu dou, eu tenho uma foto que eu mostro, que é uma notícia muito engraçada para gente, porque assim, né, a notícia é trágica, mas quando a gente lê, a gente fala, não acredito. A notícia é real, né? É, agora eu não vou lembrar exatamente a data, mas é de bastante tempo atrás e está escrito assim, no Brasil. Idosa de 42 anos foi atropelada em frente ao seu portão. Então, assim, exato. Aí, né, quando eu mostro, os alunos falam assim, como assim, né? Então, idosa de 42 anos, né? É, é lógico que o nosso envelhecimento, ele tem muito a ver, como a gente já falou, com as nossas condições de determinantes sociais, né? Que a Sol falou muito bem. Então, vai ter a ver com melhor moradia, melhor acesso, melhor lazer. Então, quanto mais a gente foi melhorando, a gente também foi envelhecendo de uma forma melhor. Mas ainda nos países de terceiro mundo é considerada a pessoa idosa acima de 60 anos e nos países já desenvolvidos acima de 65, né? Mas de fato, quando a gente vai cuidar do idoso, a gente tem que entender quem é aquele idoso, né? O que que ele realmente está precisando. E aí a gente, nesse ano, eu tive que escrever um novo capítulo que chama etarismo, porque o que acontece? As pessoas elas estão chegando muito ativas, né? E elas mesmas não estão se sentindo idosas aos 60 anos, apesar de que por lei elas seriam, né? E de repente elas começam a enfrentar um certo preconceito num lugar que elas nem sentem que elas estão. Então a pessoa fala, olha, eu tenho 60 anos no ano que vem, mas assim, desculpa, eu não sou uma pessoa idosa, né? Porque quando você fala idoso, você já liga na sua cabeça necessariamente a uma coisa frágil, a uma coisa doente, a uma coisa pouco ativa. Então você fala, eu não sou essa pessoa. Mas é isso que a gente tem que desconstruir, né? A gente tem que desconstruir que essa é a pessoa idosa. A gente entende que cada vez mais, com o passar dos anos, a pessoa, né, muito idosa, que a gente chama, acima de 85 hoje em dia, ela vai ter fragilidades maiores, mas não necessariamente a pessoa idosa, ela se define a isso. Uma pessoa frágil, uma pessoa sem autonomia, uma pessoa que não tem mais vontade, né? E isso difere muito de cultura para cultura, né? Tem culturas que a pessoa mais idosa, ela é muito valorizada. Já na nossa cultura brasileira, é uma pessoa que pode sofrer grandes preconceitos. Então, é justamente isso que a gente precisa quebrar, às vezes, dentro da gente mesmo. Nossa, concordo demais, Lívia, da gente conseguir assim até ressignificar isso, né? É, assim, sim, né? De repente, assim, a gente vai entrar nesse lugar do idoso e a gente vai ser uma idosa diferenciada, né? Uma idosa daquele outro lugar. Fiquei pensando bastante num livro das Blue Zones, né? Que eles têm um livro que vai falando de como é que as pessoas vão envelhecendo em lugares específicos do mundo e quais são as características delas, né? E aí, nesses lugares das Blue Zones, elas são, o envelhecer lá é diferente, né? Porque tem essa questão das pessoas conseguirem comer melhor, delas conseguirem andar mais, assim, fazerem bastante coisas a pé. E aí, de novo, vamos lembrar aí do que a gente falou dos determinantes sociais de saúde, por que que isso é diferente, por exemplo, essa idade é diferente num país dito de terceiro mundo do que num país de primeiro mundo. Porque uma coisa é
você poder fazer sua caminhada independente da hora, sem o risco de sofrer violência, assalto, e tarará, e você poder fazer isso num outro lugar. Acho que pensei um pouco nisso. E fiquei pensando na questão já do idoso, mais idoso, né, que é aquele que você falou do mais, um pouquinho, que ele já está começando a enfrentar algumas restrições. Pensar, o mundo foi feito para quem, né? Para quem que as cidades estão construídas? Eu acho que essa questão da mobilidade e do jeito que as coisas são feitas é para quem circular? Quanto que a gente também consegue favorecer para que esse idoso consiga é, fazer as coisinhas dele, ir no supermercado, ir no médico, manter a autonomia dele, sendo que a gente tem uma cidade que não é construída para que ele consiga se fazer isso de forma segura, né? Acho que para quem mora no Brasil, assim, a gente, né, eu e a Lívia, a gente é daqui de São Paulo, se você, a depender do ônibus que você precisa pegar, nem eu, no auge dos meus 40 anos, assim, às vezes é um degrau desse tamanho, né? Como é que a gente quer que a população consiga fazer esse uso desse transporte, dessa circulação pela cidade? Que tudo isso está vinculado com promoção de saúde mental. Tá 100% vinculado, né? É, é interessante a gente pensar sobre isso, porque o que você falou é fundamental. Assim, as cidades estão construídas para quem, né? Existem cidades que elas já são muito mais adaptadas, e eu espero, né, assim, no meu coração, que é para aí que a gente está indo. Mas enquanto isso, não, as cidades elas não são acolhedoras, né, para a pessoa idosa. Elas não são um ambiente seguro, favorável, onde a pessoa sai e ela consegue circular de uma forma tranquila, né? Principalmente se ela for esse mais idoso, né, que tem algumas restrições. Então é complicado mesmo, porque às vezes você está cuidando da saúde das pessoas e você fala, olha, você tem que sair mais de casa, você tem que fazer suas coisinhas, aí a pessoa olha para você e você olha para ela com aquela cara de que você sabe que você está falando uma coisa que ela não vai fazer mesmo porque não dá, né? Então, a gente não, né, acho que sempre lembrando que quando a gente está trabalhando com saúde, a gente nunca vai conseguir fazer nada sozinho, né? Se a gente não pensar em trabalhar de uma forma intersetorial, a gente não vai ir longe nas nossas intervenções. Então, assim, a gente precisa trabalhar, assim, junto com o transporte, a gente precisa trabalhar junto com o lazer, a gente precisa trabalhar junto até com a educação, né? Então, a gente precisa estar junto com os outros setores para a gente conseguir avançar na saúde do idoso. Lívia, uma coisa que eu estava pensando sobre essa questão da gente inconscientemente, né, invalidar o idoso, assim como a gente conversou sobre a criança, né, que a gente não dá muita importância para as questões que eles colocam. Uma coisa que eu tenho notado é que, por exemplo, a geração dos meus pais, quando eles começaram a se preocupar com o envelhecimento dos meus avós, o cuidado meu e da minha irmã já tinha passado aquele cuidado maior. Como a gente está tendo filhos mais velhos, tudo, eu percebo que hoje meus pais já estão na terceira idade e os meus filhos ainda estão pequenos, né? Então é como se a gente tivesse essa geração que a gente está, a gente tem que cuidar de duas gerações completamente distintas e que tem todo um cuidado. Isso pode ser um fator, assim, que a gente acaba não conseguindo validar e dar muita importância, e aí fora que a gente precisa sobreviver, né? Precisa trabalhar, precisa gerar renda, e enfim, a gente às vezes não tem condições de pagar profissionais, né, multidisciplinares, porque é um custo muito alto. Isso não só no Brasil, mas eu percebo aqui também, que é um custo bem alto quando a gente fala de profissionais multidisciplinares. Quando a gente fala do básico para a gente detectar a doença, a gente tem acesso. Mas quando a gente fala de outras questões, fisioterapia, às vezes uma fono para ajudar no processo de deglutição, um psicólogo e tudo mais. Como que você percebe, assim, se isso é algo mais recente da gente invalidar ou se isso vem por conta dessa relação hoje?
do adulto cuidador? Eu acho que, assim como o envelhecimento ele mudou, né, outras características da sociedade também foram mudando e se adaptando, que é o fator da gente ter menos filho e filhos cada vez mais velhos, que tem muito a ver com o papel da mulher na sociedade, né. E aí, o que você tocou é um ponto que eu estava lendo essa semana, como eu sabia que do podcast, eu estava lendo bastante sobre isso, porque, eh quando a gente fala de cuidadores, né, e a Sol eu sei que ela estuda bastante tudo isso também, quando a gente fala de cuidadores, a gente está falando de um público predominantemente mulher, né. Então a gente tem um público predominante mulher, eu até separei aqui um artigo que é super interessante, ele é da Minayo, ele foi publicado, esse ano, quer ver, ó, ele chama Iniquidades de Gênero entre Cuidadoras de Idosos Dependentes. Então, assim, a gente tem as mulheres muito nessa função de serem cuidadoras, só que a gente também tem uma outra realidade onde a mulher está inserida. Então, além dela ter que trabalhar, além dela ainda estar com uma carga doméstica que a gente sabe muito mais exacerbada, ela também subentendidamente, ela fica responsável por ser a cuidadora do idoso, né. Então, assim, a gente que já está equilibrando 3 pratos, a gente tem que equilibrar 4. Então isso influencia de várias formas, né. Uma delas é a própria saúde mental do idoso. Os idosos, eles não querem ser um problema a mais, eu não quero ser um problema a mais para minha filha. A minha filha já tem que trabalhar, já tem que cuidar da casa, já tem que fazer janta, já tem que cuidar das crianças pequenas e vai ter que cuidar de mim? Então, assim, isso é um estressor enorme para a saúde mental dos idosos, né, porque eles sentem, principalmente quando a gente está falando de idosos que estão com algum tipo de dependência, eles sentem que eles estão sendo um peso para a família, né. Eh, Além de ser um estressor para a própria família, né. Então, assim, porque de uma forma ou de outra a gente se vira para dar um jeito, né. Eu não estou falando exclusivamente das mulheres, a gente sabe que tem homens também, mas principalmente as mulheres. Então a família vai se virar para dar um jeito, né, a mulher vai se virar para dar um jeito, nem que ela tenha que abdicar do trabalho dela. Então, assim, a gente precisa urgentemente, e aí eu estava lendo, como eu falei para vocês, bastante, que estão, rodando diversas propostas aí de leis e políticas, então a gente precisa urgente que políticas de incentivo, de apoio, de cuidado ao cuidador, elas sejam reais, porque hoje em dia a gente não tem essas políticas no Brasil, né. E aí a pessoa fica abandonada. Então a pessoa tem que ser a cuidadora, ela fica abandonada, o idoso que está sendo cuidado também não está feliz, porque ele se sente um peso. Então, assim, eu acredito que esse cenário, ele vai poder melhorar e ele vai poder, ser mais amigável se a gente conseguir, políticas públicas nesse sentido, porque a família, né, como você disse, é muito caro, então, se você fosse conseguir tudo que o idoso precisa, você ia precisar de um fisioterapeuta, de um fono, né, falando aí de um idoso mais dependente. E aí, de repente, você joga tudo isso em cima de uma pessoa que não tem conhecimento, né, de uma pessoa que não foi treinada para isso, de uma pessoa que às vezes teve que encaixar isso na vida dela, e aí as pessoas sofrem, de um lado e de outro, né, tanto o cuidador quanto, a pessoa cuidada. Então é um ponto bem delicado e um ponto que a gente ainda precisa de muitos avanços. Eu tenho estudado bastante o tema da interseccionalidade, né? Que a interseccionalidade ela é desenvolvida, ela é um campo de estudo para ver as sobreposições de vulnerabilidades que afetam principalmente as mulheres negras, né? As mulheres pretas, porque quando você vai colocando todas as questões de exclusão e de critérios, de tudo mais, toda vez que você faz esse arranjo das questões da vulnerabilidade e tal, você vai vendo o quanto que a mulher negra ela está sempre mais prejudicada, né? Então, quando você vai olhar recorte de gênero, recorte de raça, cor e tal, e aí você vai vendo outros estudos que vão acrescentando complexidades, né?
E aí, enquanto você foi falando, eu fui pensando muito nisso, né? Que com certeza, quando a gente vai falar dessa questão dessa sobrecarga que a Priscila trouxe, a gente tem um recorte de gênero, ponto, né? Da pessoa que vai cuidar. Um outro recorte de gênero que eu acho que vale a pena a gente pensar também é o quanto que a gente tem um autocuidado em saúde também bastante vinculado ao jeito de que cada um se cuida, né? Então, o envelhecer de uma mulher é diferente do envelhecer de um homem, porque, por alguns motivos aí, né, que a gente já foi discorrendo ao longo do podcast, do patriarcado, de tarará, a mulher ela consegue olhar mais para ela, cuidar mais dela, ela chega um pouquinho mais inteira na velhice do que os homens, né? A gente vai vendo a mortalidade, o adoecimento, as questões crônicas bem vinculadas para isso e geralmente acaba sobrecarregando a mulher mais velha também, né? O quanto que isso impacta. E aí eu vou pensando, Lívia, que a gente tem que pensar também em propostas de políticas públicas para trabalhar isso numa proposta de promoção e prevenção, né? Para que as pessoas cheguem melhor nessa fase adulta do que elas estão chegando agora. Agora, um exercício aí de futurologia, né? Que é de estudo de tendências. Vamos pensar. Eu vejo que a geração que está chegando, né, na fase idosa agora é a geração que não estava tão atenta a essas questões de saúde mental, né? Que ainda é um tabu, né? As pessoas acham que saúde mental é igual a coisa de doido, que eu só vou procurar um psicólogo, eu só vou procurar ajuda se eu tiver com algum problema. Não consegue entender essas questões de promoção. Você acha que para a nossa geração, que já está um pouquinho mais compreendida disso, vai ter esse impacto na promoção de saúde mental dos idosos para o futuro, para quando a gente for idoso? Olha, é uma ótima pergunta aí de uma futurologia. Com certeza eu acho que a gente cuida mais, sim, da nossa saúde mental, a gente olha mais para isso. É, mas eu acho que a gente ainda vai ter muitos desafios, sim, né? Eu acho que envelhecer por si só, ele traz alguns desafios que são esses que eu já comentei de pertencimento. Então, por mais que a gente cuide da nossa saúde mental, a gente vai ter que enfrentar isso, né? A gente vai ter que enfrentar o parar de jogar futebol, né? Então, uma hora você vai falar, não consigo fazer o podcast, né? Eu não consigo mais falar tão rápido, ou porque não sei mexer no computador. Então, a gente tem diversos desafios que a gente nem imagina, né, da terceira idade. E a terceira idade, às vezes, eu sinto que talvez seja até por isso que você falou que era uma geração que não olhava tanto para a saúde mental, mas eu sinto que não é uma geração que fala muito sobre os seus sentimentos, sobre o que está acontecendo ali, né? Então, assim, é, eu acho que eles têm uma carga até muito maior do que a gente consegue mensurar, né? Porque, eu gostaria de falar com meu neto, mas eu não sei mexer no celular, e, bom, não vou perturbar ele, né? Aí falando um pouco assim, né, da vida pessoal, esses dias foi engraçado, porque eu dei uma Alexa para minha avó, porque ela não consegue mexer no celular e eu achei que a Alexa ia ser uma coisa mais fácil, porque você só precisa falar Alexa. Mas é isso, assim, mesmo você tendo só que falar, não é fácil, tem que decorar o nome Alexa, aí você chama a Alexa de Fernanda, e aí ela não vai responder, né? Enfim, e aí se o sinal cai, nunca mais ela consegue ligar, e quando eu vou falar com ela, não, já tem uns 2 meses que eu não uso porque ela quebrou, aí você vai ver só o sinal do Wi-Fi que não estava conectado. Enfim, então assim, a gente tem diversos desafios na idade idosa, né, que a gente às vezes nem imagina. Então a gente consegue ver as coisas mais claras, mais óbvias, né? Então, assim, a pessoa sofrendo por uma doença, ou a pessoa sofrendo porque brigou com a família, ou a pessoa sofrendo porque não consegue mais andar, mas essas coisas pequenas, né? A pessoa sofrendo porque ela não sabe mexer no celular, não sei se a gente está tão atento para isso. Então, assim, por mais que eu acho que a gente é, sim, mais preparado e que talvez a gente vá procurar formas de lidar com isso, eu acho que a gente vai encontrar muitas surpresas. Nossa, Né? Lívia, você trouxe uma questão aqui agora que eu acho que é uma coisa que a gente está tentando pensar desde o começo do podcast, a gente não tinha conseguido dar nome ainda para isso.
mas eu acho que a gente vai ter que pensar um jeito de como é que a gente constrói um mundo que vai ter que ficar bom para todo mundo, sabe? Porque eu acho que a gente não está conseguindo fazer isso, né? Essa questão do avanço tecnológico, eu vejo muito isso, assim, né? Na minha mãe, nas minhas tias, que são mulheres que eu olho para elas e falo assim, gente, elas são muito boas, muito potentes, assim, né? Mano, elas fazem pão, que eu acho que é a coisa mais difícil do mundo, sabe? É, Eu não faço é. pão, entendeu? Tipo, como E você faz pão? Eu também não entendo isso, é ela isso. faz pão, sabe? Assim, ela tem umas respostas boas, ela tem. Mas é isso, assim, a gente quer, às vezes, construir essa questão de conectividade mesmo, assim, né? De dar uma televisão nova para ela. E aí eu fui tentar ajudar a minha mãe a mexer na televisão e a ensinar para ela, assim, e eu consegui entender que assim, não faz sentido, sabe? Assim, quando você pega o cursor e aí você começa a mexer o cursor, assim, eu falo, olha lá, mãe, tá mexendo o cursor. É tanto estímulo para ela que ela acha que aquilo ali é só mais um estímulo, né? E como é que a gente não conseguiu pensar nisso, né? Como é que a gente quer avançar se cada vez que a gente está avançando, a gente está achando que é ok deixar uma parte da população de fora, porque quer seja com idosos, quer seja com mulheres que trabalham, com mães e com não sei o quê, cada vez a gente está achando uma solução que é bom só para um recorte populacional, né? A Acho gente que cobre fica o pé a gente cobre a cabeça e descobre o pé. descobre o pé, porque eu acho que é isso, assim, porque isso que você falou, assim, de fato, eu tenho uma, né, e aí também falando, eu tenho uma outra tia que ela ganhou um celular novo, e aí, porque a gente achou que ela precisava de um celular novo. E aí, toda vez que ela vai mandar mensagem no grupo do WhatsApp, ela acaba fazendo uma ligação em grupo, porque ela quer mandar uma mensagem, entendeu? E aí a gente atende, tá, não sei o quê, mas agora a gente já entendeu que assim, não, é a tia que está tentando mandar uma mensagem, daqui a pouco ela consegue mandar mensagem. Mas aí ela ficou achando que ela estava incomodando. E aí ela quis sair do grupo, porque ela estava incomodando. Mas aí a gente foi fazer todo um trabalho e falou assim: não, 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 a gente vai sustentar você aqui, fazendo chamado de grupo e mandando mensagem picotada e tal, porque uma hora você vai aprender, porque a gente quer você aqui junto, né? A gente não quer, a gente quer saber notícia sua. A gente também pensou nessa coisa da Alexa como essa função, porque às vezes acontece também, né? De esquecer uma panela ligada, colocou lá a água para ferver e esqueceu a água ligada, e aí a gente falou assim, então tá bom, quando você colocar a água lá para ferver, avisa a Alexa, fala para ela, olha, me lembra da água na chaleira e tal, não sei o quê. Mas é isso faz sentido pra gente, né? Pra gente faz sentido falar com uma bolinha. Para ela, não faz o menor sentido, né? Ter uma bolinha com a pessoa lá dentro que vai me lembrar de fazer do que. Mas porque a gente não está construindo esse mundo para ficar bom para um montão de gente. A gente está construindo um mundo para ficar bom cada vez para menos gente. E Nossa. assim, Sol, como você falou, pensando, né, no futuro, fazendo uma futurologia, eu não sei o que é que a gente vai encontrar quando a gente chegar lá, né? Porque olha como a coisa tá indo. É isso, assim. Eu me sinto extremamente jovem, apesar de eu não ser mais tão jovem. Mas é isso, eu olho o meu sobrinho, né, 12 anos, e ele tenta me explicar algumas coisas da internet e eu já não entendo. Eu falo, e aí eu me sinto aquela coisa, gente, como eu sou velho, eu não entendo, entendeu? E aí é isso, né? Eu sou um adulto. E quando eu for idosa, como será que não vai estar a sociedade? Então, não sei qual é o futuro que a gente realmente vai ter que encontrar. Mas é isso, né? A nossa esperança, né, é que as pessoas, cada vez mais elas percebam que existem coisas não tecnológicas que são importantíssimas, né? Amor, acolhimento, relacionamento, porque eu acho que quando você vai chegando na cidade idosa, isso é o mais importante. Então, assim, você não consegue mexer no celular, e isso é um problema para você, mas não por causa do celular, porque você se sente excluída do grupo, porque você sente que você está atrapalhando as suas sobrinhas. Então, assim, não é o fato dela não saber mexer no WhatsApp que deixa ela triste, é o fato dela estar atrapalhando porque ela é uma idosa. Então, é um pouco isso que a gente tem que tentar se colocar no lugar e acolher as pessoas idosas e conseguir fazer um lugar bom para todo mundo. É esse trabalho que você falou, não, tia, a gente vai sustentar, não importa, eu estou no meio do trabalho, você vai fazer uma ligação de vídeo para mim,
e tá tudo bem, porque uma hora você vai aprender ou não, mas pra gente é importante que você esteja no grupo. Eu acho que esse Exatamente. é o caminho. E pensar também nessa questão dos saberes, né? O quanto que a gente precisa também valorizar outros saberes, né? Porque saber mexer no celular é muito importante, né? Mas eu falei da história do fazer pão, mas essa tia, por exemplo, eu brinco que ela é minha tia xamã, porque para tudo ela tem um chá, sabe? E é um chá assim que é um chá certeiro, assim, sabe? E ainda eu já falei Realmente para ela, tá falei assim, certo. tia, a gente precisa sentar um dia e conseguir escrever todos esses, né, esses seus saberes, esses seus chás aí, porque isso aí tem valor inestimável, assim, né, para a gente conseguir lembrar, passar para frente e tudo mais, né, e conseguir ter essa proximidade com ela, assim, né, mas fiquei pensando nisso também, assim, né, de coisas que são dessas coisas relacionais, né, de estar no grupo da família, de estar de fato conectada, né? Como é que a gente se conecta nisso? E até para as coisas do dia a dia, assim, banco, como é que faz para votar, né? Assim, essa questão do acesso, né? De mexer lá na urna eletrônica, de renovar e de tarará, de conseguir participar desses espaços coletivos, como é que faz, né? Ônibus, tudo isso, assim, como é que a pessoa consegue circular e como é que a gente vai conseguir ir avançando pensando nessas diferenças assim da população, né? Que todo mundo precisa estar. O Emicida fala isso, né? Quando ele vai contar um pouquinho do projeto Amarelo, que ele fala assim, não, eu resolvi que a gente vai ter que fazer alguma coisa para ficar bom para todo mundo, né? Quando ele chama a Majuri e a Pablo para fazer a música, ele fala assim, não adianta eu querer melhorar só para mim, né, enquanto homem preto periférico que fui, tarará e tarará. Não, vai ter que ficar bom também para a galera LGBT, vai ter que ficar bom também para as mulheres, vai ter que ficar bom para todo mundo. É um super desafio, né? Você quer ver uma coisa que me incomoda, assim, no último, é cardápio em QR Code. Porque é isso, Hum, assim, você entendeu? A minha avó, ela vai no restaurante, ela não vai, porque ela já não consegue pegar ônibus, né? Para ela seria, ela conseguiria, mas é um sacrifício que ela não vai fazer. Chamar Uber, ela não sabe chamar Uber. Eu poderia chamar um Uber para ela, mas ela vai chegar no restaurante, o cardápio é em QR Code. Você entende? É isso que você está falando. Então, assim, Sim, é, a gente tem que pensar em lugares que eles sejam facilitadores das pessoas quererem circular. Porque se eu sei que eu vou sair de casa e passar maior perrengue, porque eu não vou saber atravessar a rua, porque eu não vou saber colocar o cartão no crédito do ônibus, porque o cartão no crédito, não, o crédito no cartão do ônibus, porque eu não vou saber chamar o Uber, porque eu não vou saber nem ler o cardápio do restaurante, eu não vou sair para ficar passando perrengue, não. Aqui em casa tá tudo bem. Aqui em casa eu ligo minha televisão com o meu dedinho, né? O controle tem só uns numerozinhos, o mais e o menos do volume, e aí tá tudo bem para mim. Então é isso, a gente tem que pensar, né? Eu acho que sempre a gente vai ter evoluções tecnológicas, a gente vai ter esses lugares, mas esses lugares eles também têm que ser amigáveis e acolhedores para todos. É exatamente o que você está falando, tem que ficar bom para todo mundo, né? E agora, um não, tema pode. que eu acho que é legal da gente falar, eu acho que é importante da gente lembrar também, é a questão da afetividade e da sexualidade dos idosos, porque a gente também costuma matar isso, quase como se não fosse um tema relevante, gente. Não, a gente tem que estimular, reconhecer, favorecer e facilitar para que as pessoas continuem exercendo aí as suas funções sociais, né, para além das amizades. Esses dias eu descobri aqui perto da minha casa que tem um lugar que faz o baile da terceira idade, eu achei fantástico. O, o logo que eles fizeram, que é um casal assim de idosos dançando, né, de bonequinho, e é o Clube dos Sapecas. Achei chique. É maravilhoso, né? Igual a Adriana estava falando, né? Não sei daqui quanto tempo eu vou estar com 60 anos e eu não sou uma pessoa idosa, eu não me sinto uma pessoa idosa. Mas é justamente por isso, porque a gente tem umas visualizações, assim, nada a ver da pessoa idosa, né? Você está falando aí sim. sexualidade. Não, não existe sexualidade entre as pessoas idosas. Elas não fazem isso, afinal de contas, são idosas, né? As pessoas Hum. idosas não querem namorar,
a gente tem, até o que você falou, só que os homens têm essa coisa de cuidar menos da saúde, então a gente tem uma feminilização grande, né, na terceira idade, a gente tem muitas questões da pessoa perder o parceiro, e tem pessoas que elas querem namorar, né? E a gente não está considerando isso. Quais são esses espaços para as pessoas se conhecerem? Tinder? Não sei, ela não sabe usar o celular, como que ela, né? Então, assim, quais são os espaços que a gente também está dando para as pessoas, pensando na diretriz maior da Política Nacional da Saúde do Idoso, que é ativo e saudável. Uma pessoa ativa e saudável. Que para a pessoa ser ativa e saudável é isso que ela precisa. Ela precisa de espaços que ela possa fazer isso. Promover esse encontro e estimular, assim, porque o que a gente vai vendo é isso, assim, a galera vai ficando muito preocupada com algumas coisas, assim, assim, apenas, não só às vezes esquece, mas como até reprime, né? Porque eu vou vendo a galera, assim, reprimindo, gente. Deixa as pessoas. Eu estava ouvindo vocês, aí fiquei pensando assim, anos atrás, no tempo das nossas avós, bisavós, a família era grande, 10, 11 filhos, e acontecia de uma filha ou um filho, alguma coisa, e não casar, e era esses que cuidavam dos pais, né? E hoje, exatamente é o contrário. O idoso fica sozinho. Aqui no meu prédio mesmo, eu tenho uma senhora de 70 e poucos anos que ela mora sozinha, o filho mora 2, 3 quadras daqui da casa dela e vem muito pouco vê-la. É ela que vai até ele, né? E eu vejo a dificuldade dela. E aí a gente fala também na questão, né, do celular, né, de tocar. Hoje em dia você transmite pensamento ali no WhatsApp rapidinho. Mas o que que o idoso quer? O idoso quer conversar, ele quer falar. Por isso que muitas vezes aperta, né, aonde não deveria ou deveria, porque quer falar, quer conversar, né? E aí a minha pergunta, Lívia, é: quando começar a pensar sobre o envelhecimento? Essa pergunta é boa. É, E eu tenho uma frase que eu adoro, né? Que eu acho que a gente ainda não falou ela aqui. Aí, me referindo ao Brasil, né? O Brasil é um jovem país de cabelos brancos. Então, o que que isso significa? Isso tem vários impactos da saúde e tudo, mas o Brasil, ele é jovem nisso de envelhecer, né? A gente começou a envelhecer, a ter uma população mais envelhecida, mais ou menos nos anos 2000, que a gente começou a olhar para isso e falar, nossa, o que está acontecendo? A população está envelhecendo, as mulheres estão tendo menos filhos, as famílias estão menores e as pessoas estão vivendo mais. Então, para o Brasil, isso é uma coisa nova, né? Se você pensar 20 anos, um pouco mais de 20 anos, é super novo. Então, assim, a gente está muito jovem nisso, a gente tem um caminho muito grande que percorrer. Os países de primeiro mundo, né, países mais antigos, países que não são jovens, aí, por exemplo, a França, a Suécia, a Alemanha, eles começaram esse processo mais ou menos em 1840, 1860. Então, eles tiveram um tempo enorme para se preparar, um tempo enorme para ajustar a sociedade, um tempo enorme para formular políticas, um tempo enorme para erradicar outros problemas, que seriam problemas de saneamento, problemas sociais. Então, eles tiveram todo um tempo para se preparar para estarem envelhecidos. E a gente aqui no Brasil, não, a gente foi assim, boom, sabe? A gente estava lá nos anos 2000, de repente a gente começou a perceber isso, de repente toda essa evolução tecnológica veio junto, então, quando a gente viu, né? Então, a gente é jovem nisso, a gente tem um longo caminho a percorrer, mas a gente também tem exemplos, a gente tem que olhar para fora, a gente tem que olhar para como os outros fizeram, pegar as coisas boas que os outros países já fizeram, criar as nossas próprias tecnologias de enfrentamento, ferramentas de enfrentamento, para a gente conseguir ser um pouquinho mais rápido nessa mudança, porque para a gente foi mais rápido, né? Sim. O Brasil é recente. Mas para você, Lívia, qual é o perfil da população idosa do Brasil? Olha, é isso que eu falei, eu acho que ela mudou bastante, então eu acho que as pessoas, né, aquela idosa de 42 anos que foi atropelada no portão não existe mais, né? Então, são pessoas que
que têm 60 anos e que falam, mas eu não sou idoso, né? Você tem algumas pessoas já mais fragilizadas com 60 anos? Tem, mas você também tem uma outra parte da população que não é. Então, o Brasil, ele tem uma dificuldade aí, por causa da nossa diferença enorme socioeconômica, que você vai encontrar idosos de 60 anos que realmente são idosos do que a gente tem no nosso imaginário idoso, e a gente vai encontrar idosos de 60 anos que você fala, isso não é o meu imaginário de um idoso, né? Então, você tem que estar pronto nos serviços de saúde e na sociedade em geral para você conseguir acolher esses dois tipos de população envelhecida, porque os cuidados têm que ser diferentes, né? Um vai estar enfrentando questões de que não se preparou financeiramente para a idade madura e está fazendo Uber à noite, está trabalhando para caramba, com 60 anos, e o outro está com a saúde super frágil, está enfrentando vários problemas, não tem moradia adequada, nem alimentação. Então, o Brasil ele tem que se preparar para cenários mistos, assim, de uma população idosa. E a gente tende, com a evolução, né, de políticas e social, a ter as pessoas cada vez mais saudáveis dentro do envelhecimento. Eu vejo, assim, nessa questão do que a Lívia está falando, que eu acho que a gente vai ter uma questão do idoso não vinculada especificamente só no recorte da idade. A gente vai ter essa questão do idoso na sobreposição dos recortes, né? E da condição de vida que ele conseguiu construir até lá. Porque eu vejo também, a gente viu aí agora, né, uma tentativa aí, né, não, vários governos passados foram tentando fazer a tal da reforma da Previdência para entender, né, com quanto tempo, que eu acho que essa questão da Previdência vem fazendo uma marcação objetiva, né, então uma vez que você vai ser retirado do mercado de trabalho, você vai se aposentar, seria esse recorte aí do começo da terceira idade, né, podemos dizer assim. Mas você tem uma questão de que é isso, né? A gente tem menos pessoas trabalhando, você tem uma galera também que não consegue viver do dinheiro da aposentadoria, então vai se aposentar, mas vai continuar trabalhando. Mas também como é que é essa circulação das pessoas com 60 anos dentro do mercado de trabalho, qual que é o trabalho que elas vão conseguir fazer, e aí também tem o recorte de classe social, porque você vai ter gente que nunca conseguiu contribuir e que não vai conseguir chegar nessa questão do benefício, e aí fazendo de novo aquele recorte lá interseccional, você vai ver mulheres pretas periféricas que trabalham como empregada domésticas, que não conseguiram contribuir nem se organizar. Elas são muito organizadas, né? Desorganizado sou eu. Mas que não conseguiram entrar nesse lugar da proteção social. E você vê mulheres muito idosas, tanto de idade quanto no recorte mesmo, assim, de construção de saúde mesmo, que ainda vão pegar muitos ônibus para ir atravessar a cidade, para limpar uma casa, para conseguir esse sustento. Então, dentro desse recorte social, a gente vai ter essa questão da construção do idoso para além do recorte etário, porque você vai ter, de fato, pessoas bastante preservadas com 60, 65 anos e vai ter pessoas bastante prejudicadas já com 55. É real. E E aí a gente vai ter que pensar como é que cuida disso, né? é isso que eu ia perguntar, assim, como nós da sociedade civil, a gente pode contribuir, assim, para pensar sobre todas essas questões que atravessam os idosos, né? Desde construções sociais, né? Porque a gente foi falando aqui quantas, né? Minha mãe outro dia contou, minha mãe tem 63 anos, aí ela foi no banco, ela foi na fila do idoso, só que ela não tem cabelo branco por conta da genética dela. E aí as pessoas olharam assim, ela se sentiu super mal assim de ter, e aí ela foi para outra fila. Então, tem várias questões que eu percebo que atravessa o idoso, né? Que reclama demais, que nem você falou logo no início, ou que está super ativo, e aí ele quer ser jovem, né? Porque às vezes ele também sofre esse preconceito. Ó. Aí, outro dia eu vi até uma postagem, ela falou, eu me sinto super bem de andar de mini saia.
E aí vieram várias críticas em relação a isso, e toda a questão socioeconômica que a gente passa hoje, de que forma que você acha que a gente pode contribuir, assim, ou pensar sobre isso, ou se envolver em questões de políticas públicas? Existe algum caminho que a gente possa contribuir para esse pensar? Antes da Lívia, É, enquanto a Lívia pensa, eu vou só dar um disclaimer assim, né? Quando a Adriana perguntou quando é que a gente tem que começar a pensar, quando é que a gente tem que começar a pensar sobre a questão do idoso, eu acho que já todos nós precisamos pensar sobre os nossos idosos atuais e nos idosos que nos tornaremos. Eu acho que isso a gente precisa pensar. E aí eu vou compartilhar uma experiência da minha mãe. A minha mãe hoje tem 72. E aí ela fala assim: "Ah, eu só tenho 72 anos". E ela é muito, a minha mãe é muito animada assim, né? E quando ela gosta muito de dançar forró. E aí quando ela fez 60 ou 65, eu não lembro exatamente, porque ela pôde tirar o cartão do idoso, que é o cartão do ônibus que ela não pagava passagem. Ela ficou muito feliz porque ela ia poder voltar do forró às 4 da manhã com o cartãozinho dela do idoso, e ela falou assim que ela ainda ia usar todo o direito dela de poder sentar no banco do idoso, porque o pezinho dela ia estar doendo de tanto que ela dançou a noite inteira. Então ela tirou a foto pro cartão do idoso assim, ó, sorrindo, sabe assim? Porque imagina, tô ótima. E a ideia dela, o foco dela era esse, ela ter o bilhete único dela para ela ir no forró, voltar 4 horas da manhã junto com os trabalhadores indo trabalhar, ela passar o bilhete único dela e sentar no banco e curtir. Então eu acho que, assim, só para levantar essa bola para a Lívia, que eu acho que a hora de pensar nisso é agora. Assim, a gente tem que pensar nisso. Agora, Lívia, conte-nos aí como é que a gente contribui. Você meio que tirou um pouco do que eu ia falar, porque eu ia falar de experiências pessoais também. O meu pai, ele tem 66 anos, mas ele é a pessoa mais ativa que eu conheço, assim, de todas as pessoas que eu conheço. Então, ele foi um pouco difícil para ele aceitar essa coisa do idoso, e ele tirou o cartão do idoso também, mas ele tirou porque a minha mãe foi lá e não, a gente vai tirar. Ela queria aquele de estacionamento para parar mais perto dos lugares. E ele achava um absurdo, ele falava assim: "Mas tem gente que tá mais cansado que eu e vai parar perto, e eu não preciso parar perto, por que que eu vou ter esse cartão?", né. Hoje ele já aceitou, tá tudo bem, passaram, né, anos desde que ele fez 60, mas é isso, para cada pessoa ela vai envelhecer de um jeito que tem muito a ver com a história de vida dela, com a cor dela, com aonde ela cresceu, com a condição socioeconômica dela. Então, assim, para cada pessoa ela vai envelhecer de um jeito diferente. Então, a primeira coisa, eu acho que como sociedade a gente tem que ter isso em mente, não padronizar os idosos. E como a gente pode ajudar isso? Eu acho que é isso que vocês estão fazendo aqui, né? A gente está sendo aqui um instrumento, mas é o que vocês estão fazendo, e vocês estão falando sobre isso. Eu não me lembro da minha adolescência de ouvir muito sobre isso, como tantos outros temas importantes, né? Então, o jeito da gente mudar isso é a gente falar sobre isso, né? A gente precisa levar essa mensagem, esse tipo de pensamento crítico para mais gente, a gente precisa conversar sobre isso, a gente precisa entender as necessidades, as dificuldades, os prazeres de ser idoso, porque a gente está vivendo esse cenário, esse momento, né? A gente tem uma urgência de políticas públicas nisso, sim, a gente tem, né? Então, igual a Sol falou, a resposta sim, é agora. E agora é um agora de urgência, né? Dentro de políticas públicas, porque a gente já está vivendo. E a nossa projeção é ainda maior, né? A gente tem uma projeção aí para 2040 de que a gente vai ser o quinto país com mais idosos do mundo. Então, a gente já está nesse lugar e a gente está indo para um lugar ainda maior, né? Mas além das políticas públicas de urgência, a gente também tem urgência de falar sobre isso, a gente tem urgência de mudar o pensamento das pessoas, a gente tem urgência de fazer as pessoas terem pensar, nossa, né, algumas vezes aqui vocês falaram, isso que você está falando é muito interessante, porque eu nunca tinha pensado nisso, porque olha só,
porque não é uma coisa que a gente para pensar, né? Você não está ali no carro, inclusive é uma crítica social para todos nós, né? A gente para muito pouco para pensar, a gente pensa muito pouco. Você está ali no carro mexendo no WhatsApp, você está ali no carro vendo Instagram, rolando vídeo, você está sentado no sofá, esvaziando a sua cabeça e não enchendo ela de coisas boas. Então, talvez seja a hora da gente falar mais sobre isso e com isso conseguir mudar um pouquinho aí ou muito do que a gente tem enraizado culturalmente que só prejudica a idade da pessoa idosa. Te ouvindo, Lívia, e ouvindo a Sol, o que a Adri trouxe também, eu lembrei do Bruno Torturra, que ele falou sobre, que hoje muito se fala sobre liberdade de expressão, né? E aí a gente entendeu, enquanto sociedade, que liberdade de expressão é só a gente falar, né? Aquilo que passa na nossa mente, tudo. E ele falou que a liberdade de expressão também passa por essa escuta, essa curiosidade da gente falar sobre temas que a gente, habitualmente, a gente não está acostumado, mas a gente despertar essa curiosidade, escutar e compreender a necessidade, onde que está a necessidade do outro naquela fala, né? E é o que a gente falou, assim, sobre a questão do telefone, da Alexa, tudo, né, de incluir, de como que a gente pode incluir a tia dentro do grupo, né, compreendendo a necessidade dela, que ela quer pertencer, ela tem curiosidade sobre a tecnologia, mas existe algum ponto que talvez não faça muito sentido para ela. Mas como que a gente vai sustentar isso, né? E achei bem interessante. Né, a gente aqui, eu e a Sol, a gente é da área da saúde, mas eu sou a maior fã do mundo da educação, né? Então, eu acho que a educação é a única chance que a gente tem de transformação. Então, é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que mesmo falar sobre as coisas, a gente tem que levantar assuntos que talvez o coletivo aí não tenha pensado sobre, e a gente tem que aproveitar que a gente tem uma facilidade tecnológica muito maior hoje em dia de conseguir disseminar e de consumir informações. A gente só precisa usar isso de uma forma boa, né? Então, a gente precisa se colocar disposto a ouvir sobre temas que você não domina, a ouvir sobre coisas que são importantes, socialmente importantes, né? Porque aí depois você consegue levar isso adiante. Então, vocês estão aqui ouvindo isso, tá? As pessoas que estão ouvindo a gente, aí depois elas vão estar numa rodinha de conversa e o tema pode surgir. E é assim que as coisas são. Então, quanto mais a gente puder levar esses assuntos, mais as pessoas vão falar e pensar sobre, né? E aí é assim, é através da educação, mesmo que seja de uma forma informal, que a gente vai conseguir chegar num lugar melhor. Você me fez lembrar que a minha filha tem 8 anos, ela estava falando com os avós, e aí eles falaram, ah, mas a gente vai morrer antes, porque a gente tá velhinho. Aí ela falou assim, não, se eu estiver na rua e eu for atropelada, eu morro antes. Por isso que eu tenho que tomar bastante cuidado na hora de atravessar. Então, é assim, a gente saber que existe a finitude, né? A gente saber que se tudo der certo, a gente vai envelhecer, né? Que aí a gente começa a cuidar mais, a gente começa a prestar mais atenção, né? Então, eu sei que eu posso morrer, então, se eu atravessar a rua sem olhar, então eu preciso olhar para os dois lados para ir. Eu acho que é isso que a gente está fazendo, assim, aqui. A gente falar para que a gente possa cuidar, para que a gente possa ver. Ela está cuidando não só do carro que está passando, né? Que pode tomar um susto na hora que ela for, mas dela também, né? Esse pensamento de coletivo mesmo. Porque a gente tem falado em todos os outros episódios que não vão ter estratégias individuais que vão dar conta de problemas que são coletivos. Uhum. E se a gente pensar sozinho, a gente pode chegar em algum lugar, mas se a gente pensar, muitas mentes pensarem juntas, a gente pode, como não existe uma única solução para que a gente possa carregar todo mundo, né? A gente vai ter que pensar coletivamente para que surjam muitas micro soluções ou transformações. Isso que você falou de ter uma consciência de finitude é muito bacana, porque a verdade é essa, se tudo der certo, a gente vai chegar lá. Talvez a gente não chegue. Então é muito estranho quando você pensa que se você falar assim, olha, eu sei o dia que você vai morrer, né? É mórbido, mas assim, ó, você vai morrer daqui a 2 anos. Talvez você não fosse viver nada igual o que você está vivendo.
Mas se você parar para pensar, a expectativa que você tem dentro de você, né, se você tiver um quadro de saúde normal, mas a expectativa que você tem dentro de você é que você vai viver, sei lá, até 100 anos, até. E aí, se eu te falasse assim, olha, eu sei quando você vai morrer com 98 anos. Eu acho que mesmo assim você não ia viver os dias iguais. Talvez você fosse preparar mais aquele momento. Então a gente também não para pensar sobre isso, sendo que é uma coisa inevitável, sendo que é uma coisa que de fato vai acontecer, né? Como dizem o ditado popular, nada é mais certo do que a morte. A única certeza que a gente tem é a morte. Então, assim, a gente tem que olhar para frente, olhar para esse lugar de ser pessoa idosa, sabendo que a gente vai estar nesse lugar, se tudo der certo, né? Então, se preparar para isso. Pode Eu fiquei falar. pensando nessa questão assim, né, da gente também só relacionar a finitude com os idosos, né? E acho que a filha da Priscila deu essa lembrança para a gente, né? Que a finitude é premissa de quem está vivo a qualquer momento. Acho que isso é bastante rico. E uma coisa que eu fiquei pensando também é o quanto que a gente precisa valorizar o saber e trazer também que a gente está aprendendo em todo o tempo, né? Porque a gente também tem uma ideia de que a gente não está se desenvolvendo mais a partir de uma certa idade, ou que a gente não aprende mais a partir de uma certa idade, que a gente já tem aquela premissa, né, da pessoa sábia ou da pessoa que não aprende ou que não precisa mais aprender. Mas essa curiosidade no mundo e essa possibilidade de trocar, né, de construir coisas novas, ela está nas pessoas, né? Independente da idade, porque eu acho que a gente tem essa coisa do lugar padrão, do adulto produtivo funcional, que é só o saber desse cara que importa, e aí é nessa que a gente vai tirando quem está fora desse lugar, o saber e a construção e tal, quando na verdade todo mundo está nessa possibilidade, né? E aí eu acho que chamar os idosos também para esse debate, para essa construção, né, de como é que a gente faz para ir todo mundo junto, né? Assim, qual que é a sua, como é que você constrói seu saber? Como é que você acha que isso poderia ser resolvido? Parece frase de lacração de internet, mas não é, né? Nada sobre nós sem nós, né? A gente conseguir chamar as pessoas que estão passando por esse problema para construir a solução, porque não adianta nada a gente ficar aqui também com a maior das boas vontades, querendo achar soluções, mas não, né? A gente vai ter que envolver as pessoas nisso, né? Nesse cuidado. E para isso vai ter que educá-las, vai ter que convidá-las, vai ter que empoderá-las e trabalhar para isso. Então, acho que faz parte também da gente conseguir trazer e pensar de fato como é que inclui, né? Porque falar que a gente vai fazer uma petição online para construir essas políticas públicas, a gente não está incluindo, né? A gente está de novo colocando naquele lugar do, do que a gente acha que é importante, né? E que não é. Isso que você falou, Sol, é perfeito, que eu acho que a gente falou mesmo muito aqui do que a gente está construindo para os idosos, do que a gente tem que pensar para os idosos, de como a gente vai educar a população para lidar com os idosos. Mas, na verdade, isso que está acontecendo no Brasil nos últimos 20 anos, os idosos, eles também estão ali, eles não sabem o que está acontecendo, né? O que a gente falou ali atrás. Quando você olha para uma pessoa de 30, 40 anos que você é criança, você pensa, ah, aquela pessoa já está com check, né? A vida resolvida. E quando você chega nessa idade, você vê que não. Então, o idoso, às vezes, ele olha para os idosos, né? A gente olha para os idosos e acha que eles já sabem o que é ser idoso, como se comportar nesse lugar, como sentir, como. E às vezes não, né? Assim, e não, na verdade. Então, é justamente isso. A gente precisa construir junto com eles, né? Porque é uma coisa nossa, não é uma coisa deles, não é uma coisa minha, é uma coisa nossa, né? É um lugar para onde eu estou indo, é um lugar que eles já estão, mas é uma construção que não existe. Então, eles estão num lugar onde eles não sabem exatamente como eles deveriam se sentir, como eles deveriam ser tratados, onde eles deveriam participar, como as pessoas deveriam olhar para eles, né? Então, é construir junto para a pessoa também entender esse lugar que ela faz parte. Bom, a gente ficaria aqui muitas horas conversando e trocando experiências. A gente está chegando ao fim.
Queria muito te agradecer, Lívia, em nome do Trocas Preciosas, a sua presença, você ter aceito o convite, realmente de ampliar nossa visão em relação a esse tema. E só mais uma vez te agradecer assim, pela parceria, por estar sempre aqui conosco. E esperamos para o próximo episódio, que vai ser sobre substâncias psicoativas. Muito bacana, gente. Eu que queria agradecer, é uma honra estar aqui podendo compartilhar um pouquinho desse tema. Foi uma conversa muito bacana. Acho que a gente fez umas trocas, uns pensamentos aqui fora da caixa muito importantes. Muito obrigada pelo convite. Agradecer também, mais uma vez, reforçar a Lívia, agradecer vocês, gente. Bora pensar e ampliar repertório. Até a próxima. Até a próxima. Você acabou de ouvir o episódio 5, Saúde Mental dos Idosos, com a participação especial de Lívia Gouveia da Silva e Soraya Souza Cruz. Você pode acessar os outros episódios da série Saúde Mental em qualquer plataforma de podcast ou nos acompanhar pelo Instagram no perfil @trocaspreciosas. A série está dividida em 6 episódios, abordando temas como: afinal, o que é saúde mental? Saúde mental das mulheres, saúde mental dos homens, saúde mental na infância e adolescência, e hoje falamos sobre saúde mental dos idosos. E ainda temos o 6º e último episódio, que será saúde mental e substâncias psicoativas. Siga-nos no Instagram, @Trocas Preciosas, e no YouTube, podcast Trocas Preciosas, para saber quando o episódio final da série será lançado e fique por dentro de outros temas importantes que estão por vir. Este podcast é uma idealização de Adriana Oliveira e Priscila Almeida. Convidadas especiais, Lívia Gouveia da Silva e Soraya Souza Cruz. O suporte técnico via Zoom foi dado por Maria Stosi e a edição deste episódio foi realizada por Adriana Oliveira. Agradecemos por nos acompanhar e esperamos você no próximo episódio. Até lá!